Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu me chamo professor Paulo Santiago. Na aula de hoje, a gente vai estudar aí as propriedades da potência. Então, vamos aqui comigo. A potenciação, vocês podem observar que a gente tem diversas propriedades. Então, essas propriedades foram enumeradas aí para facilitar o estudo de vocês. Vocês podem ir dando a pausa e a gente vai fazendo aqui aos poucos, cada um junto com vocês. A gente vai ter aí conceito, a definição e vamos ter um exemplo resolvendo juntos. Vamos aqui comigo a primeira. Na primeira, a gente tem aqui A, que é algum número, que ele se vai repetir novamente. Então, o A se repete duas vezes, elevado aqui, ó, expoente, né, que a gente já estudou. Então, o A, a gente vai colocar 2. Ele vai se repetir duas vezes. Então, a primeira propriedade pede que o A repete duas vezes, multiplicado, e lá em cima são dois números diferentes. M, a gente vai colocar aqui o número 4 e o número 3 para N. Então, M é 4, N é 3. Aí vamos ter a igualdade. Quando multiplica e são iguais, ele se repete e os expoentes vão formar uma soma, uma adição. Então, a gente vai ter no total aí 2 elevado à sétima potência, né? Então, ou a potência 7. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos aqui ao segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente tem 2A se repetindo novamente. A gente vai colocar aqui, ó, ele se repetindo novamente, sendo que esse símbolo aqui é um símbolo da divisão, tem que prestar bastante atenção, símbolo da divisão, que é uma fração. Então, novamente, a gente tem aqui o M, que é 3, e o N, que é 2, que poderá estar assim expresso na sua prova, no seu exercício. Como é que se monta? Na propriedade, ele fala que o A se repete e os expoentes subtraem, né? Que é a subtração. 3 menos 2, então vai ficar 2, 3 menos 2, 1. 2 elevado a 1. Então, essa é a nossa segunda propriedade. Vamos aqui à terceira propriedade. Como vocês podem ver, a terceira propriedade é o seguinte. A gente tem um A. Vamos novamente colocar aí 2. E nessa propriedade, vocês podem observar que ela vai ser elevada a um número. Aqui a gente tem 3. Colocando em parênteses. Então, nesse parênteses aqui que vocês estão observando, a gente tem outro número que é o 2. E o que é que ele fala? Se repete. E os dois expoentes do expoente multiplica. Vai ser 2, 3 vezes 2, 6. Essa é a nossa terceira propriedade. Vamos aqui à quarta. Na quarta são dois números diferentes. Vamos descrever aqui. Aqui é o 3 vezes 2. E aqui é um número diferente. Vamos colocar o número 2. A propriedade fala que a gente vai ter que separar. Tirar de dentro do parênteses e separar os dois. Então, aqui é 3 vezes 2. E o expoente se repete para os dois. No caso, é 2. Essa é a nossa quarta propriedade. Então, como vocês podem observar, a gente fez aí 4 propriedades para você estudar. Dá uma pausa no vídeo, se quiser rever novamente. E vamos aqui continuar para a próxima etapa. Então, a próxima, a gente tem aqui de propriedade. Aqui de propriedade fala o seguinte, que é dois números diferentes.
vai estar em parênteses, elevado a algum número. Então, a partir daqui, eles vão se separar novamente. E essa potência vai ser repetida para os dois números diferentes. Essa é a nossa quinta propriedade. Vamos agora para a sexta propriedade. Sexta propriedade, a mesma situação, o que é que muda? O expoente é negativo. Então vamos aqui. São dois números elevado ao expoente negativo. Como é que vai ficar? Quando for negativo, o 3 ele vai passar por denominador e o 2 por numerador, vai inverter. Então vai ficar 2 sobre 3. Aqui está negativo, vai se tornar positivo. Então aqui a gente tem aí a nossa sexta propriedade. Vamos aqui passar agora, que vocês podem até observar, a nossa sétima propriedade. Então, vem aqui comigo. Na sétima propriedade, a gente tem A elevado ao expoente negativo, que ele vai virar uma fração, onde A vai ser denominador, vamos colocar o número 1 no numerador, e o expoente vai ficar negativo para positivo. Lembrando que o A aqui nunca pode ser zero, ele sempre tem que ser diferente de zero. Vamos fazer aqui à frente. A gente tem aqui 2 elevado a menos 3. Esse 2, ele vai se tornar agora uma fração para cá. E aqui a gente completa, como está dizendo a propriedade, coloca o número 1. E ele está negativo, vai ficar positivo. Essa é a nossa sétima propriedade. Agora vamos aqui a oitava propriedade. Na oitava, a gente tem a m sobre n em forma de fração. Então, é o número que vai ter o n como 3 e o n 2. Isso daqui vai se transformar numa radiciação. Então, coloca-se a raiz, o 2, ele vem para dentro da raiz. O m que estava lá em cima, ele vai para dentro junto, com 2, que no caso aqui a gente tem um 3, e aqui no caso vai ficar no lugar do m, e aqui onde é n, a gente vai colocar aí no caso, número 2. Então quem estava na sombra foi para o Sol, né? Quem estava no Sol foi para a sombra junto com o 2. Lembre bem, A sempre tem que ser maior que 0. Então aqui no número 2, só poderia ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e assim sucessivamente. E lembrando também que o n aqui sempre tem que ser maior do que 1. Então será 2, 3, 4 e outros números sucessivamente. Então vamos passar para a nossa nona propriedade. Todo número, seja lá qual for, a gente vai botar aqui 101 elevado a 0. Então, mais 101 elevado a 0, o valor vai ser 1. Então, nessa propriedade, todo número elevado a 0, ele tem um valor de 1 unidade. E na décima e última etapa da propriedade aí, a gente tem um número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a gente espera que você tenha gostado dessas 10 propriedades aí da potenciação, que você revisa aí para as suas provas, para os seus exercícios, para as suas questões. E não esqueça aí, o link está aparecendo agora, para você se inscrever no nosso canal. Tem a parte aí para você dar a curtida. Clica no sininho aí que a gente vai ter outros vídeos para vocês. E eu espero vocês na próxima. Um abraço a todos. Tchau.